Parabéns aí à equipe pela apresentação. Ou seja, esse tipo de tecnologia de produção algal, ela vem sendo aplicada não somente para a questão do tratamento de esgotos propriamente dito, né, quer em sistemas abertos como as lagoas de alta taxa, quer em sistemas fechados como os fotobioreatores, para o tratamento de esgotos terciário, por exemplo, ou seja, maximizando a produtividade algal para aumentar a remoção de nutrientes, nitrogênio e fósforo notadamente, aumentando a produção algal e a possibilidade também de reaproveitamento dessa biomassa algal. E para isso, a gente pode combinar processos, por exemplo, uso de lagoas de alta taxa com outras lagoas anteriores a ela, ou combinando lagoas de alta taxa com reatores WASB, por exemplo, certo? Ou seja, nos reatores WASB, havendo a possibilidade de conversão de grande parte dessa matéria orgânica, e como são ineficientes na remoção de nutrientes, isso ficaria a cargo dessas lagoas de alta taxa. E existe a possibilidade ainda dessas lagoas serem utilizadas no tocante à purificação do biogás, ou seja, como o biogás é rico em CO2 também, né, para o tratamento de esgotos representando ali 20 a 30%, esse biogás seria encaminhado para a lagoa de alta taxa, que usaria esse carbono do CO2 para o crescimento algal, reduzindo desta forma a concentração de CO2 no biogás e a produção de biometano, né, ali com um teor de metano muito maior, certo? E aí também existe a possibilidade desse arranjo tecnológico, aí, por exemplo, de separação da biomassa algal, de ser utilizado não só para as lagoas de estabilização existentes, aí, do tipo maturação, por exemplo, como eu poderia aumentar o processo de separação dessa biomassa algal de lagoas de estabilização, desta forma melhorando ali a qualidade dos corpos receptores. Eu já visto que microalgas representam ali uma fonte de nutrientes, e esses nutrientes podem liderar processos de eutrofização nesses corpos receptores, tanto lóticos quanto lênticos, recebedores de efluentes de lagoa de estabilização, certo? Ou seja, todas as técnicas que foram colocadas aí pelo grupo para as lagoas de alta taxa poderiam ser aplicadas também para lagoas convencionais. Obviamente que as produtividades são menores, obviamente que muitas vezes o conteúdo lipídico é menor. Haja visto que você tem muitas vezes ali a formação de microalgas, mas também de cianobactérias e com uma grande variedade aí de composição lipídica, por exemplo, de rotas de reaproveitamento. E que a gente tem também, no tocante a esse reaproveitamento da biomassa algal, a necessidade de desenvolvimento de soluções de baixo custo ali de separação de biomassa algal, e principalmente formas de separação que, de uma certa forma, facilitem um subsequente reaproveitamento dessa biomassa. Por exemplo, para um processo de digestão anaeróbia ou qualquer outra rota de conversão que o grupo colocou. Ainda sobre a produção, vem se trabalhando muito sobre a possibilidade de utilização de lâmpadas do tipo LED para promover um aumento da produtividade algal. Haja visto que, por exemplo, quando você tem o uso de lagoas de alta taxa, a incidência solar, de uma certa forma, é prejudicada dependendo aí da tua produtividade algal e da profundidade, ou seja, quando você utiliza lâmpadas LED, muitas vezes existe a possibilidade de você trabalhar com alturas maiores e desta forma diminuindo a demanda diária, que é uma das desvantagens ali do uso de lagoas de alta taxa, como o grupo colocou. E aí isso é uma coisa que vem sendo trabalhada também na questão das pesquisas, certo? Sistemas de injeção de CO2 na coluna líquida. Haja visto que muitas vezes o CO2 é o limitante ali ou o carbono, né, é o limitante ali do crescimento microalgal. Também existem soluções tecnológicas de recirculação de biomassa algal
a partir de um sistema, por exemplo, de decantação, como no sistema de lodo ativado, ou seja, recirculando essa biomassa de maneira a separar a idade de lodo do tempo de detenção hidráulica, ou seja, você formar uma biomassa com elevada capacidade de sedimentação e especialmente também com elevada concentração de lipídios, por exemplo, ou seja, é um sistema ideal porque você evita a utilização muitas vezes de produtos químicos e seleciona espécies algais de elevada velocidade de sedimentação, mas isso ainda requer um estudo mais aprofundado, né, de vazões de recirculação, de profundidades, ou seja, ainda tem um aspecto de engenharia a ser aperfeiçoado aí com essa tecnologia. E aí, gente, no tocante ao reaproveitamento, depende muito também da rota ou do bioproduto que é mais interessante a ser produzido com aquele tipo de espécie algal, com aquele tipo de conteúdo lipídico ou, né, outros conteúdos de proteínas, enfim, vai depender do tipo da rota, né? Que, como o grupo colocou, eu tanto posso ir para a rota da energia, como eu posso ir para outros tipos de reaproveitamento dessa biomassa algal, para ração, para cosmético, enfim, vai depender aí desse conjunto de informações. Uma coisa que eu acho que seria importante também o grupo ter trazido era de indústrias, de exemplos de escala já real, utilizando biomassa algal. Isso já existe, né, na literatura, várias indústrias aí vêm focando não só no cultivo de culturas puras de microalgas para um determinado viés biotecnológico, certo? Como também exemplos maiores em escala real desse reaproveitamento da biomassa algal no tocante à biorefinaria.